Você sabia que muitos dos fenômenos que acontecem no seu dia a dia, como estresse, ansiedade, tristeza, medo, culpa, essas emoções, sentimentos, excesso de preocupação, podem estar vindo de um desequilíbrio dos seus chakras, os centros energéticos do seu corpo? É isso mesmo. Os seus chakras podem estar em equilíbrio, com energia vital e operando com fluidez, ou em desequilíbrio, sem energia e bloqueados. Se estiver nessa segunda condição, então é uma condição não muito saudável que vai gerar diversos tipos de fenômenos emocionais e mentais que não serão muito positivos para você. E se estiver em equilíbrio, será o contrário, irá gerar emoções mais saudáveis, pensamentos mais saudáveis e por aí em diante. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre chakras, sobre sistema energético, canais energéticos, se isso te interessa, fica aqui comigo. Eu sou Rodrigo Binder e essa é uma aula sobre sistema energético. Chakras, que são centros de energia, e nadis, que são os canais energéticos. Bem, para você que já sabe sobre chakra, eu imagino que tudo isso que eu falei não seja algo tão novo assim. Mas para você que nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que além do corpo físico, nós temos um corpo energético, que no yoga nós chamamos de Pranamaya Kosha, que é o nosso corpo de energia, onde opera a energia vital, tanto masculina, solar, quanto a energia vital feminina, lunar. E ambas essas energias estão operando constantemente nos nossos chakras e nos nossos canais energéticos, equilibrando essas polaridades energéticas que vão ou nos tranquilizar, ou apaziguar, ou diminuir a nossa atividade energética, ou aumentar, intensificar a nossa atividade energética, nos estimular e gerar uma energia mais estimulante. Ou seja, existe o lado yin, que é mais passivo, mais tranquilizante, mais lunar, mais feminino, e existe o lado yang, que é mais estimulante, mais solar, mais masculino, tá bom? Essas duas energias estão operando constantemente no nosso corpo energético, que está acoplado sobre o nosso corpo físico. Sem o corpo energético, o corpo físico não tem como funcionar. Então, ambos estão interligados. E é o nosso corpo energético que interliga também o nosso corpo físico com os corpos ainda mais sutis, que é o corpo emocional e o corpo mental. Então, os nossos chakras e as nadis, os canais de energia, conectam o nosso corpo físico com a nossa mente, pensamentos e as nossas emoções e sentimentos. Este sistema energético é formado por 7 principais chakras, 7 principais centros de energia. Existe o Muladhara Chakra, que é o primeiro, chamado de chakra raiz, está ligado ao elemento terra na região do períneo. O Swadhisthana Chakra, que é o segundo chakra, chamado de chakra sexual, que está relacionado ao elemento água na região da bexiga, do baixo ventre. Temos o Manipura Chakra, que está na região do diafragma, boca do estômago, um pouquinho acima do umbigo. Está relacionado ao elemento fogo, que é o chakra do poder pessoal. Temos o Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, que está relacionado ao elemento ar. O Vishuddha Chakra é o chakra da comunicação, está ligado ao som, né, à comunicação, ao som, à vocalização. E temos então o sexto chakra, Ajna Chakra, o chakra da visão, que está relacionado ao pensamento, à imaginação, à concentração, ao foco, à meditação. E nós temos então o sétimo chakra, que é o Sahasrara Chakra, o chakra de 1000 pétalas, também chamado de chakra coronário, que é o chakra da unidade, o chakra que nos conecta a uma consciência mais elevada de nós mesmos, que nos conecta ao nosso estado mais elevado de consciência, né? Em muitas
tradições espiritualistas dizem, né, que o coronário é a morada do eu superior, né, onde está então uma expressão realmente mais elevada da nossa própria essência e de quem nós realmente somos. Quando a gente se conecta com o nosso chakra coronário, a gente está se conectando então com uma consciência mais expandida. Além destes 7 principais centros energéticos, nós temos as nadis, que são os canais energéticos. Então, um chakra é um lago de energia. Ele tem 3 funções principais. Ele capta a energia vital, ele armazena, ele guarda essa energia e ele distribui esta energia vital, o prana, para todos os órgãos, glândulas, para a nossa mente, para o pensamento, para as nossas emoções. Então, é aí que estão operando todos esses fenômenos no nosso corpo, tanto na dimensão física quanto na dimensão mental. A energia dos chakras está operando constantemente. Se um desses lagos de energia estiver em desequilíbrio, isso irá gerar algumas disfunções psicológicas e emocionais. Se ele estiver em equilíbrio, isso irá manifestar qualidades psicológicas e emocionais. Então, nós temos aí os lagos de energia, que são os nossos centros energéticos, os nossos chakras, e nós temos as nadis, que são os rios de energia que estão espalhados em todo o nosso corpo. Existem mais de 72 mil nadis, mais de 72 mil canais energéticos, e esses rios de energia, eles levam a energia para os centros energéticos, esses lagos de energia, e eles também distribuem essa energia destes lagos para o restante do nosso organismo. Então, é como se fosse um sistema fluvial de rios que vão desaguar nesses lagos e rios que vão levar as águas desses lagos para o restante desse sistema fluvial, que é todo esse sistema energético. Existem 3 principais nadis, 3 principais canais energéticos, assim como há 7 principais chakras, e além desses chakras existem os chakras secundários, existem 3 principais canais energéticos, e além desses 3 principais canais energéticos existem também os canais energéticos secundários. Os 3 principais canais energéticos do nosso corpo são o canal Ida, que é a narina esquerda, tá? Que termina na narina esquerda, melhor dizendo, que é o canal lunar, que vem lá do nosso primeiro chakra, passa por todos os chakras, passa pelo centro da testa e termina na narina esquerda. E nós temos o canal solar, o canal de energia masculina, que é o canal Pingala, que começa também lá na região do períneo, no primeiro chakra, cruza por todos os chakras e então finaliza passando aqui pela testa, pelo Ajna Chakra, o chakra da visão, e vindo para a narina direita. Você pode observar que no decorrer do dia tem momentos que a sua narina esquerda vai estar mais aberta que a direita. E tem momentos que vai ser o oposto, a direita mais aberta que a esquerda. Se a esquerda estiver mais aberta que a direita, é porque a energia lunar apaziguante está predominando no seu sistema energético. Você tende a estar mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado. E se você está com a narina direita mais aberta, você tem uma tendência de estar mais ativo, mais estimulado por essa energia que está regendo predominantemente o seu sistema energético. De 2 em 2 horas, mais ou menos, isso vai se alternando e é aí que se dá o equilíbrio do yin e do yang no nosso corpo, do feminino e do masculino. Constantemente o nosso sistema energético está nessa dança. Há momentos em que ambas as narinas vão estar abertas de forma equilibrada e na mesma proporção. Isso é o sinal de que está havendo essa troca do yin pelo yang ou do yang pelo yin, né? E nesse momento a energia tende a estar em maior equilíbrio. Você não vai estar nem tão passivo e nem tão ativo. Você vai estar no meio termo, né? Como a corda do violão, que não pode estar nem tão esticada e nem tão solta. Ou seja, existe aí uma tensão justa para que essa nota musical saia com perfeição. Assim é também o nosso sistema energético. As nadis, a palavra nadi vem da palavra nada, que quer dizer som. Nadi é como se eu estivesse falando a palavra som
na forma feminina. E a palavra, ela é feminina. Então é como se as nossas nadis fossem cordas musicais. Elas precisam estar também ativas, bem calibradas e bem afinadas para que o nosso instrumento, que é o nosso corpo, possa tocar com perfeição. Se a gente está com os nossos chakras desalinhados, sem energia vital nos nossos canais energéticos, isso quer dizer que o nosso instrumento está desafinado. Se a gente está com as nossas nadis bem energizadas, bem calibradas, com os nossos chakras também bem alinhados, equilibrados e energizados, isso quer dizer que nós estamos com o nosso instrumento bem afinado. Então, a música que partir desse instrumento vai ser uma música agradável aos nossos ouvidos, sem ruídos e sem desafinações. Já se estiver desafinado, vai ser o contrário, vai sair muito ruído e vai sair uma música um pouco desagradável, como essas emoções aí que eu falei, ansiedade, estresse e por aí em diante. Então, a gente já sabe que o sistema de chakras estão operando constantemente em todas essas dimensões. O nosso primeiro chakra, por exemplo, o chakra do elemento terra, Muladhara Chakra, ele precisa estar com energia vital, precisa estar forte, precisa estar equilibrado para que a pessoa tenha o sentimento de segurança, estabilidade, solidez. Para que ela possa se sentir segura em um primeiro nível. Ou seja, é um chakra que está um pouco mais ligado aos nossos instintos. Os nossos 3 primeiros chakras estão ligados mais aos instintos, né? Ao nosso lado mais instintivo. E os chakras superiores, né? A garganta, a testa e o coronário, estão ligados mais à nossa dimensão espiritual, meditativa, né? E à nossa essência espiritual, melhor dizendo. O coração, o chakra cardíaco, é onde ocorre a união, a fusão do nosso instinto, né? O nosso lado mais carnal, mais mundano, com o nosso lado mais celestial, mais espiritual. E aqui no coração ocorre essa fusão, então, que é onde está a nossa humanidade, o nosso lado mais humano, mais sensível, e é onde a gente conecta esses dois mundos, né? De céu e terra. Então surge o ser humano, surge a consciência de nossa humanidade aqui dentro do nosso coração, no nosso centro cardíaco. Voltando lá ao primeiro chakra, então, para que a pessoa tenha equilíbrio no primeiro chakra, ela tem que ter, no mínimo, abrigo, alimento e agasalho, os 3 As. Abrigo, alimento e agasalho. Se ela não tem esses 3 fatores na sua vida, se ela não está suprida nesses 3 aspectos, então ela vai ter já desequilíbrio no seu primeiro centro energético. Naturalmente, isso irá gerar equilíbrio em todos os outros centros energéticos, porque se você não tem o seu primeiro centro energético equilibrado, dificilmente você vai conseguir atingir o equilíbrio do seu segundo centro energético, dificilmente você vai atingir o equilíbrio do terceiro e por aí em diante. Então, para se trabalhar os chakras é importante a gente respeitar essa ordem de baixo para cima. Trabalha o elemento terra, trabalha a conexão com a terra, trabalha as questões mais básicas para depois chegar então numa conexão espiritual de maior intensidade, maior clareza e mais elevada. Então é preciso estar com essas 3 funções supridas, né? Tendo isso tranquilo, já começa a haver uma outra possibilidade de trabalhar outros centros energéticos, né? Como por exemplo o Svadhisthana Chakra. O Svadhisthana Chakra, se ele estiver em desequilíbrio, a pessoa vai apresentar isso num desequilíbrio da sua energia sexual, ou seja, a pessoa vai pensar só em sexo, todo dia a pessoa vai querer sexo, a pessoa vai olhar uma pessoa na rua e vai pensar em sexo, ela não consegue ter um olhar além, ela vai se relacionar com as pessoas a partir da energia sexual, porque provavelmente ela vai estar presa dentro desse desequilíbrio energético. E para que ela possa superar isso, então é preciso um trabalho de conscientização, em primeiro lugar, desse desequilíbrio, e posteriormente um trabalho de energização e de equilíbrio dessa energia. Além disso, se a pessoa tem um desequilíbrio desse chakra, do Svadhisthana Chakra, ela vai estar com as suas águas em desequilíbrio, vai equilibrar suas emoções.
vai desequilibrar a sua energia criativa. A pessoa vai ter uma tendência maior a sentir medo, culpa e emoções negativas. Vai gerar um desequilíbrio no campo emocional da pessoa, tá certo? E a pessoa vai ficar com falta de energia vital, falta de criatividade, desânimo, muitas vezes mau humor, muitas vezes uma falta de vontade mesmo para fazer as suas atividades no dia a dia. Já o equilíbrio desse chakra, a pessoa ela se torna mais criativa, mais expansiva, mais animada, mais bem-humorada, mais disposta para fazer tudo o que ela precisa no seu dia a dia. O desequilíbrio do Manipura Chakra, que é o chakra do elemento fogo, que está mais ou menos na região do diafragma, vai fazer com que a pessoa se torne um pouco mais manipulativa, controladora. Por quê? Porque o contrário disso, que seria o equilíbrio, proporciona para a pessoa mais poder pessoal, mais autocontrole, mais capacidade da pessoa controlar os seus próprios impulsos naturais, as suas próprias tendências e de agir sobre essas tendências. Uma capacidade maior de se posicionar, de tomar decisões, de fazer escolhas, né? Então, o contrário disso seria o desequilíbrio. Se ela não tem autocontrole, ela vai querer controlar as pessoas, controlar as situações, manipular as coisas, né? E por aí em diante. Então, a pessoa se torna uma pessoa letárgica, sem energia vital, com falta de criatividade e ainda manipuladora. O que não é nada bom e eu acho que ninguém quer isso, né? Todos nós queremos ter equilíbrio, queremos ter autocontrole, queremos conseguir lidar bem com as nossas próprias ações e com os impulsos naturais que surgem dentro de cada um de nós. O quarto chakra, que é o Anahata Chakra, se ele estiver em equilíbrio, ele vai proporcionar a essa pessoa uma capacidade de se entregar nas relações, muito mais capacidade de confiar, de amar, de se abrir, de se relacionar, de trocar com as pessoas. A pessoa que está com um bloqueio no Anahata Chakra, ela se fecha para as relações, ela se fecha para o mundo. Muitas vezes um trauma amoroso, alguma coisa nesse sentido, vai gerar um bloqueio nesse chakra energético e vai fazer com que a pessoa fique fechada, bloqueada. Ela vai ficando mais antissocial, isso pode gerar também a depressão, a tristeza, né? E a pessoa, então, tem dificuldade para se abrir para as relações, muitas vezes dificuldade de se entregar numa nova relação amorosa, por aí em diante. Então é muito importante o equilíbrio e a energização desse chakra. É importante que a energia esteja fluindo aí de forma bem livre, né? Para que a gente possa também sentir empatia, compaixão e se conectar com a vida e com o outro. O quinto chakra, o Vishuddha Chakra, que é o chakra da comunicação, é um chakra muito importante para que a gente consiga concretizar as nossas ideias, plasmar os nossos ideais no plano físico. Ou seja, muitas vezes a gente tem várias ideias interessantes, mas a gente não consegue expressar, a gente não consegue organizar isso no nosso verbo, na nossa fala. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de concretizar os nossos ideais, de concretizar as nossas ideias. Então, é importante a gente desenvolver essa capacidade de se comunicar, de usar bem o verbo, de usar bem a palavra, de se posicionar com as palavras, de ter clareza naquilo que a gente quer transmitir para as pessoas e para o mundo. Então, é muito importante a consciência da nossa comunicação, a consciência do local a partir do qual nós estamos nos comunicando, a consciência de usar uma comunicação clara, uma comunicação não violenta, não agressiva, uma comunicação que transmita uma boa energia e que consiga conectar com o outro e fazer com que o outro compreenda aquilo que nós estamos querendo transmitir. Né? Já ao contrário, se a gente não consegue desenvolver essa capacidade, essa conexão com o som, com o verbo, com a palavra e com a consciência da comunicação, vai gerar uma dificuldade de plasmar os ideais, de concretizar os projetos. Por quê? Porque vai faltar essa comunicação, esse verbo que vai organizar essas ideias e que vai
trazer para o plano físico isso que está num plano mais sutil do pensamento e da imaginação. Então, muito importante você cuidar também do equilíbrio do seu Vishuddha Chakra, o chakra da comunicação. O Ajna Chakra, que é o chakra da visão, ele é um centro energético que nos dá foco, concentração, clareza mental, estar também relacionado ao estado meditativo junto com o 7º chakra. Então é o chakra da visão, é o chakra da clareza, é o chakra do estado meditativo, né? Quando a gente está com esse chakra em equilíbrio, tudo isso fica mais fácil, a gente se concentra melhor nas nossas atividades, a gente foca melhor onde a gente precisa realmente focar, a gente tem menos dispersão, perde menos tempo com coisas vãs e com atitudes e afazeres que muitas vezes não vão gerar nada de positivo na nossa vida. A gente está só ali disperso, perdendo tempo, e muitas vezes a gente precisava estar focado em outras coisas, né? Às vezes isso é um desequilíbrio do 6º chakra, né? Então, dispersão, dificuldade para se concentrar, dificuldade para ter foco, falta de clareza sobre os pensamentos, falta de visão sobre a sua vida, sobre os seus projetos, até falta de imaginação, de capacidade imaginativa, tudo isso é um desequilíbrio do Ajna Chakra, que é o nosso chakra da visão. E o oposto disso, então, é quando esse chakra está em equilíbrio, tá certo? No 7º chakra, o Sahasrara Chakra, o chakra coronário, o chakra de 1000 pétalas, do lótus de 1000 pétalas, é o chakra através do qual a gente se conecta, então, a um estado mais meditativo, mais elevado, mais consistente, né? Ao Samadhi, que é um estado de plena consciência, de lucidez na mente e na consciência, né? O estado de completo apaziguamento mental, onde há um espaço de fluidez constante da essência espiritual e da consciência, que faz com que a gente perceba a nós mesmos como uma expressão muito maior do que o nosso próprio ego, do que a nossa personalidade humana, e faz com que a gente se reconheça então como uma essência divina, uma essência espiritual. E a partir da abertura do coronário, então a gente começa a se compreender como um ser, né, um ente vivo que transcende o corpo, que transcende a mente e que transcende então essa personalidade humana. A gente começa a se reconhecer como um ser espiritual, né? Essa é a experiência que a abertura do Sahasrara Chakra nos proporciona, né? Através da abertura desse chakra, a gente se conecta à consciência da unidade. A gente começa a perceber que nós fazemos parte de um todo e que a vida é interdependente e que nós não somos tão somente um eu isolado vivendo no mundo, mas nós somos algo muito maior do que um pequeno eu, do que um ego, podemos dizer assim. Nós somos, então, uma consciência divina em constante evolução, em constante manifestação. Tá certo? Então é muito importante a gente ter a consciência dos nossos centros energéticos, de como eles operam, quais são os tipos de desequilíbrios psicológicos e emocionais que eles vão gerar se estiverem desenergizados e o que irá gerar de equilíbrio se estiverem energizados. Tá certo? Essa foi uma aula bem básica, existe muito mais conteúdo para a gente conversar relacionado a esse tema, mas eu espero que tenha te auxiliado, né? Todo esse processo aí tenha auxiliado você no seu caminho de autoconhecimento, né? No conhecimento acerca da sua própria natureza humana e divina. Tá certo? E vou falar rapidamente do terceiro canal energético que ficou faltando. Eu falei da Ida e da Pingala, que é o lunário solar, e não falei do terceiro, que é o principal, que é o canal Sushumna, que passa no centro da coluna vertebral. E é esse canal energético que interliga todos os nossos chakras e é por onde flui, então, uma energia chamada Kundalini, que é a energia criativa presente em todos nós seres humanos, tá
tá? É uma energia que gera consciência. Quando a Kundalini está desperta, a pessoa está gerando consciência, gerando energia vital, criativa, expansiva. Ela está em um campo de energia mais sutil, com a sua sensibilidade mais aberta, com a sua capacidade de perceber a vida mais expandida, né? Então, fica aí também o conhecimento acerca desse terceiro canal energético, lembrando que a prática do Hatha Yoga atua diretamente sobre esses três principais canais energéticos, Ida, Pingala e Sushumna, pois fazendo vibrar esses três canais, estaremos fazendo vibrar todos os outros por ressonância, por vibração, né, que vai estar emanando e contagiando todo o sistema energético. É por isso que, diferente da acupuntura, por exemplo, o Hatha Yoga trabalha diretamente sobre esses canais e não tanto especificamente sobre canais mais específicos que estão em outras regiões do corpo. Assim também com os chakras. A prática do Hatha Yoga trabalha sobre os 7 principais chakras, porque equilibrando e energizando esses chakras, estaremos equilibrando e energizando todos os outros centros energéticos do nosso corpo, como os palmo-chakras, os chakras da sola dos pés e por aí em diante. Espero que essa aula tenha sido uma aula rica para você, que tenha agregado ao seu conhecimento, à sua caminhada espiritual. Na quarta-feira, então, eu vou estar lançando uma prática para estimulação e nutrição dos chakras, tá? Também para o seu equilíbrio. E na sexta-feira teremos uma meditação de alinhamento de chakras. Muito obrigado por sua presença, espero que eu tenha sido claro. Eu sei que esse conteúdo às vezes pode parecer um pouco complexo, ou quem sabe até um pouco místico demais para alguns de vocês, mas eu tenho certeza que quando você começar a experimentar isso no seu dia a dia e quando você começar a perceber o funcionamento dos seus chakras, você vai ver que isso tem um sentido verdadeiro e que é assim mesmo que o nosso sistema energético opera no nosso corpo, na nossa mente e nas nossas emoções. Então, se você quer ter mais equilíbrio, eu recomendo tenha mais consciência dos seus chakras e da forma como eles operam no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, compartilha com quem você gosta, deixe o seu comentário e até a próxima. Namastê.